Fala, amante da cachaça! Em Brasília, 22 horas, iniciando mais uma live cachaceira aqui no nosso Corujão da Eu Amo Cachaça. Hoje eu vou estar com um grande ícone aí, Rafael Araújo da Cachaçaria Nacional, já estará conosco aqui. Olha quem eu tô vendo por aqui, cara, grande Ricardo Lima. Alô, locutor! Aquele abraço, meu amigo, que bom te ver por aqui, que massa. Dona Patroa já entrou aí, já tá ligado. Vamos lá, vamos entrando. Olá, pessoal. Hoje vou bater um papo com mais um dos meus ídolos, Rafael Araújo. Cris Helenas, olá. Evandro, Clevis Carmizim, Cachaça Rosa Verde, olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, valeu. 10 horas da noite. Mais um dia de live cachaceira. É isso, que bom que vocês têm a paciência de entrar aqui e ficar comigo aqui um pouquinho. Alô, Cachaça Asa Branca. Tá em todo lugar, hein? Tem aqui em casa. Olha aí. Já achei o Rafael. Já chegou por aí. Eu já vou chamar o Rafael e a gente vai... A prosa hoje acho que é longa, cara. É verdade. Galinha que acompanha pato morre afogado. Tava difícil, viu, Cris? Meu Deus do céu. O Nando é interminável. Vambora. Vou lá, vou chamar o Rafael aqui comigo. Senhoras e senhores, Rafael Araújo. Como Grande vai? Marcel, tudo bem? Tudo Boa bem noite. aí? Tudo Boa noite, jóia. cara. Tá frio aí, cara? Tá frio, cara. Aqui já chegou. Eu moro também numa região que faz bastante frio. Então eu já tô aqui agasalhado. Aqui em Brasília tá esfriando também, mas ainda não chegou nesse nível de estar de casaco dentro de casa, não. E assim, eu morei 1 ano e meio da minha, vamos dizer assim, adolescência para vida adulta em Brasília, mas quase que não existe, quase que não tem inverno aí, né? É aquele É, friozinho assim que quando você vai para um lugar realmente mais ou menos frio, você fala, pô, Brasília, cara, não tem muito frio, não. a gente dá muita sorte aqui. Na maior parte do ano a temperatura é muito equilibrada mesmo. Assim. Você não tem grandes picos, não. Mesmo Exato. O no que calor não chove, né? inclusive, não é um problema para quem bebe, né? Você tocou num ponto aí que a gente já pode começar a falar sobre cachaça aqui, Boa. inclusive, porque o pessoal ainda tem um mito ainda que chega aqui de vez em quando que você bebe destilado ou bebe cachaça ou bebe, enfim, bebidas quentes em regiões quentes, né? Não se bebe tanto, mas é o contrário, Uhum. né? A gente realmente tem um consumo absurdo de destilados, inclusive cachaças no Nordeste, inclusive, né? Que é muito mais quente, inclusive, que Muito Brasília. mais quente do que Brasília. E isso não é um problema. É verdade. Observação, Rafael, vou começar a te apresentar. Primeiro, quero te agradecer demais de você estar aqui. Você sabe, já tive a oportunidade de falar para você algumas vezes da minha admiração por você e pelo seu trabalho. Então, estar com você na live, te confesso que é a live que eu mais estou nervoso, cara. Ah, que isso! Juro para você, cara. Juro para você que é a live que eu mais estou nervoso. Mas Rafael Araújo, advogado, cofundador da Cachaçaria Nacional, e eu provoco, que é o cara que escreveu o nome da cachaça no marketing digital. E
E eu posso te falar por quê, e vou falar para as pessoas que estão aqui conosco nesse início, por que eu te considero assim. E já é uma provocação para o restante aí da conversa que eu quero ter com você. Eu tive a oportunidade de ir na Maratona 6 em 7 do Érico Rocha aqui em Brasília, e no primeiro dia na largada eu já comecei a ficar muito impressionado, muito motivado e muito feliz. Impressionado com o evento, motivado porque o Érico é super motivante e feliz porque no primeiro dia o Érico já começou a falar de cachaça. E o Érico falava de cachaça no Maratona 6 e 7 por causa que o Érico ele do fala Rafael. Mais de cachaça do que o próprio povo da cachaça, né? Ele faz mais marketing Exatamente. para cachaça do que os próprios produtores. E acho que os produtores não têm nenhuma noção disso, né? Lá na Maratona 6 e 7 a gente tinha, sei lá, 300 mil pessoas ao vivo. 300 mil pessoas ao vivo escutando o cara falar de cachaça, falar do case da Cachaçaria Nacional. Então, assim, ele fez mais marketing para a cachaça do que todo o restante da cadeia produtiva junto, ele fez sozinho ali. Então, por isso que eu te considero que você escreveu o nome da cachaça no marketing digital. E aí já justifica um pouco do porquê a gente falar sobre isso. Obrigado, cara, obrigado. Eu fico muito feliz também quando eu vejo o Érico falando sobre isso. São tantos anos na estrada, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo fico um pouco triste, no sentido de que muita gente ainda não caiu a ficha que ele tem que ter a presença online, né? Você, por exemplo, com uma loja física ou lojas físicas, consegue ter essa consciência de que a sua marca, independente se está físico ou está online, precisa dessa presença online. E nós dois, como revendedores ou como lojas, a gente faz o marketing, claro que é para os nossos negócios, mas com produtos de terceiros mais forte do que eles deveriam fazer para eles mesmos. Exato. Então fica numa dependência muito grande da gente, né, dos distribuidores e das lojas fazerem um marketing para eles venderem, e é um puxão de orelha mesmo. Muitos deles, né, eu estou generalizando, mas claro que tem gente que já começou, que já faz, claro, né, mas eles não fazem o dever de casa também, que respingaria para a cadeia inteira se cada um fizesse um pouquinho. Se cada um fizesse. Então, a gente falou até, eu fiz uma live ontem e falei um pouco disso, né? Então, assim, estava falando com o pessoal do Cachaça Gestor, então o pessoal investe milhões, né? Literalmente milhões nos alambiques, né? A gente nem se aprofundou muito nesse assunto, porque eles se aprofundaram depois na questão de gestão, né? Mas literalmente milhões, né? Você já está há um bom tempo aí, a gente já bateu um papo alguns anos atrás, né? Não é barato montar um alambique, né? Então, assim, eu sei que tem cliente, tem gente que não é da cadeia de cachaça que vai assistir essa live ou está assistindo agora. Né? Então, é literalmente um bom dinheiro. E aí ele investe muito em conhecimento, em fazer um bom produto e tudo mais. Claro que depende de cada pessoa ali e tal, mas depois de estar tanto tempo também fazendo cachaça, fazer uma cachaça boa, seguindo bons padrões, não é difícil, né? O difícil depois é vender. É vender. Eu não sei se você já me ouviu falar assim, e até eu adaptei lá uma parte do Érico lá que ele fala nesse 1 vezes 1 vezes o outro. Então a gente tem na cachaça produção, distribuição e marketing. A gente meio que consegue, com esses 3 pilares, falar de tudo. E aí eu chamo a atenção dos produtores isso. Eu já falei isso aqui nas lives esses dias para trás. Os produtores capricham na produção, que é o que você está falando, investem um bom dinheiro aqui, então chegam perto de uma nota 10 aqui. Na distribuição, eles começam a escorregar, mas fazem alguma coisinha, não zeram. E aqui, eles ficam muito próximo do zero, ou zeram. E aí é aquele negócio, 10 vezes 10 vezes 10, 1.000 pontos. Você tem que estar perto de atingir 1.000 pontos. E se você zerar um desses pilares, você vai zerar tudo. Não interessa o quão bom você foi nos outros 2 pilares. E eu chamo muita atenção. E, assim, para mim, vocês aí com a experiência da Cachaçaria Nacional, é quem mais chega perto dos 1.000 pontos. Porque vocês, a produção, no caso de vocês, o site é muito bem feito, os produtos que vocês escolheram
são todos dos melhores, muito bem selecionados. A distribuição chega em qualquer lugar do Brasil, chega no exterior, chega fácil, chega rápido, sem nenhum erro. E o marketing é sensacional. Então, quem mais chega perto de 1.000 pontos, na minha avaliação, é a Cachaçaria Nacional. E esse case de sucesso eu acho importante as pessoas perceberem, entenderem, principalmente os nossos produtores. Porque por mais que você vende, o que você mais faz, para mim, Rafa, é divulgar a instituição cachaça. E isso é importante para todo mundo. Você vende para mim, cara. Você me ajuda a vender. E é isso que eu tenho que falar. E é isso que é interessante. A gente recebe aqui feedback de lojas que acontece isso mesmo. Inclusive, uma pessoa próxima aqui agora mesmo, ela foi numa loja lá em São Carlos, próxima, e aí ela chegou como quem não quer nada, ela me conhece, claro, chegou como quem não quer na loja e falou, cara, essa cachaça é boa? Aí ela falou, cara, essa cachaça é excelente, você não viu a cachaçaria... Era uma loja que vendia cachaça, você não viu a Cachaçaria Nacional falando, tem lá um vídeo do Rafael Araújo falando sobre ela, super pontuado e tal. Então, putz, eu falei de uma cachaça de terceiro que uma pessoa referendou lá na frente, que nem ele mesmo falou que o próprio produtor, ou tem material do próprio produtor falando sobre o produto dele, mas eu produzi por algum motivo, e ele mesmo já pegou aquilo como referência e já mostrou para o cliente lá, Já né? mostrou para o cliente. Pum! E aí venda. Né? Acontece isso direto com a gente. É interessante isso. Né? E é legal escutar isso de você, que a gente não está muito nessa ponta, né? A gente está na ponta online, mas algumas pessoas vão jogando isso pra gente, você aí também atestando que dá certo para todo mundo. Agora imagina se todo mundo fizesse. Se todo mundo fizesse isso. Eu vou... De vez em quando eu brinco o seguinte, gente, se todo mundo da cadeia produtiva colocar R$100 na mão do Rafael, pode ser só uma vez no ano, ele vai ajudar muito mais a cachaça do que os esforços das pessoas sozinhas. Mas eu vou te provocar sobre isso, tá? Porque lá no final eu preciso justificar o título a copy do nosso bate-papo aqui, da nossa live. Então lá no final eu vou pedir você para falar por que um faixa preta na cachaça, tá? Mas vou deixar lá pro final da nossa hora. Ô Rafa, cara, eu comentei aqui sobre o Érico, eu não sei se as pessoas conhecem quem é o Érico. O Érico é o cara que trouxe o marketing digital para o Brasil. Talvez o maior ícone do marketing digital atualmente no Brasil é o Érico Rocha. E você tem uma relação com ele muito próxima e sempre teve. Eu escutei o podcast Faixa Preta e as pessoas tomaram que escutem depois, vão entender mais ainda. Mas a sua relação é muito próxima com ele e muito antiga. Você talvez foi o primeiro aluno do Érico. Como é que foi isso na sua vida e como é que isso chega na cachaça? Pois é, interessante isso. E igual você falou, às vezes muita gente não conhece. De fato, ele talvez seja o maior ícone, né? Então eu acompanhei a jornada dele. Em algum momento da vida dele lá, e quando ele estava começando as coisas dele, ele me convidou para trabalhar com ele, né? E eu, como quem não quer nada, não estava entendendo bolhufas do que estava acontecendo. Eu fiz uma outra ponte, um outro serviço para ele, né? Era literalmente um prestador de serviço, com a minha formação jurídica, né? Com a minha formação principal, mas fiquei ali com aquela pulga atrás da orelha, porque eu era e sou extremamente curioso e executor. Então, assim, é interessante que, mesmo você me provocando e fazendo essas perguntas, as pessoas podem pescar algumas características que são características literalmente de sucesso. Então, você escutar, internalizar aquilo e executar depois, né? E querer executar depois, né? Então, eu era muito observador, e então eu ficava sempre instigando. O que você está fazendo? Como é que é isso? E tudo mais. E em algum momento dessa história, dessa trajetória dentro da empresa dele, que não era especificamente de marketing digital ou vendendo um programa, enfim, ou um sistema de marketing digital, né? Eu queria aplicar aquilo de alguma forma, né? Então eu falei, beleza, estou aqui dentro, estou entendendo o que esse cara está falando, ele está ensinando para outras pessoas, deixa eu ver se eu consigo fazer isso por minha conta, né?
Ele simplesmente conseguiu o programa com ele, né? Já estava aprendendo ali. Eu consegui, depois de um tempo prestando serviço, também ajudá-lo a fazer, porque eu tenho uma facilidade para escrever, né? Até mesmo talvez pela minha formação, mas sempre fui muito curioso e às vezes um pouco criativo. Então essas características me ajudaram e me ajudam até hoje. Então, mais uma coisa que você pode pescar, talvez você não seja tão criativo, mas talvez você tenha que ter alguém na equipe que seja criativo, né? Sim. E eu falei, cara, vou usar isso para alguma coisa. Eu tenho que fazer por minha conta também. Aí, o Marcos chegou com esse projeto para mim. Era a primeira loja online a vender cachaça, né? Então, já contei algumas vezes, talvez você tenha escutado isso. Eu fui Sim. pesquisar o mercado de uma forma extremamente curiosa e intuitiva, né? Mas eu já tinha conhecimento do que eu deveria fazer para começar um negócio, que era pesquisar o mercado. O mercado é gigante, ainda está engatinhando, de fato tá, né? A gente sabe o tanto que é amador, tanto que a gente começou a live falando sobre isso, do ponto de vista que ainda deve ser investido em marketing e tal. E eu falei, cara, vou aplicar isso no produto físico. Eu vou adaptar essas coisas que eu estou aprendendo, porque, mais uma vez, para quem não conhece, o marketing digital ele funciona para tudo. No final das contas, todo o conhecimento que eu adquiri, ele funciona. Eu recebo aqui diariamente agora no meu perfil pessoal, eu recebo diariamente uma pessoa, sei lá, que vende uma marmita, ele pode adaptar isso para o negócio dele. Ele E pode tem, aprender técnicas de copy, técnicas de marketing para vender marmita, de uma forma e tem diferente. uma fórmula por trás disso, né? É importante falar para o pessoal que é tudo pensado, tudo planejado, tudo organizado, tudo É tudo encaixado ali. pensado, encaixado, planejado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a capacidade de aprender, nem que seja lendo livros de marketing, que, mesmo que não tenha um planejamento específico de lançamento, como é o do Érico, que eu peguei e apliquei e continuo aplicando, Uhum. você deve ter outros conhecimentos de psicologia para você aprender a vender. Então, grandes vendedores, grandes comerciais, que eles passam, por exemplo, por treinamentos dentro das empresas, talvez ele nem esteja entendendo o que está acontecendo naquele treinamento, mas inevitavelmente alguém está passando técnicas de gatilhos mentais ou técnicas de marketing internalizando na cabeça daquele cara sem ele saber que isso está acontecendo. Então é importante que as pessoas saibam disso, né? Então você consegue extrair isso de bons livros e levar para sua equipe, levar para você mesmo. Como é que eu vou fazer a concepção das minhas vendas? Como é que eu vou fazer a concepção da minha marca? Como é que eu vou levá-la para outro patamar? E aí, beleza, a gente depois pode falar de uma questão empresarial. Onde que eu quero que minha marca chegue? Quais são meus objetivos? Minhas keys, né? Meus KPIs que a gente chama, enfim. Aí é uma coisa mais ampla, né? A gente foge um pouco de marketing. Mas existe KPIs para marketing, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que, independente se tem uma técnica ou não, as pessoas deveriam se preocupar em estudar isso de uma forma mais robusta para começar, para complementar um conhecimento não só produtivo ou qualquer outra coisa. E ali eu pesquei isso mais do que a técnica. E aí eu fui criativo para adaptar muita coisa, que era uma coisa para infoproduto. Eu acho que eu me perdi Uhum. um pouquinho quando eu estava explicando. Ele era mais focado, ou é mais focado para infoproduto, para levar para produto físico, né? E adaptei. E aí, cachaça tava, e aí talvez ainda esteja um matagal. Acho que hoje não tanto mais, né? A gente tem, inclusive, vários sites e tal, concorrentes e tal, e cada um tem o seu espaço. Inclusive é bom, mais uma Vou vez, falar, você, vou você falar disso em comprovou aí. seguida. É. E, deu super certo, né? Então, pegando ali direto da fonte, o que me aconteceu foi que eu consegui absorver, talvez mais rápido, e aplicar de uma forma mais rápida. Talvez isso. Mas não se engane, porque o Érico, talvez você já deve ter percebido, se você está acompanhando há algum tempo, ele é extremamente rigoroso e até, de certo ponto, inacessível. Porque, obviamente, o cara se transformou no ícone e a gente não tem Uhum. essa conversa, não consegue ter isso, né? Eu não tenho uma consultoria, quem dera eu. Não tem um dia a dia facilitado, né? Não tenho. Cara, E não tive lá atrás também. Mas ele, enfim, ele, o irmão dele são sempre muito amigos aqui e tal. Quando a gente consegue trocar uma ideia, obviamente eu consigo extrair algumas coisas. Mas jamais teria uma consultoria.
Você falou da Coop, e aí, lá no curso do Érico, a gente tem a oportunidade de ver a sua Coop de 2012, né, cara? Ó, eu tô... É cachaça? É cachaça, claro. Eu tô num drink, bicho. É o seguinte, o Nando Chaves me colocou pra dormir ontem. Ele fez 3 horas de É, live comigo e eu me pôs pra fiquei. dormir. Eu comecei a assistir um pouquinho. Aqui a gente dorme cedo, então eu tô abrindo uma exceção porque é você. Então eu tô Que até falando, massa, tentando falar obrigado. um pouquinho mais baixo, porque lá em cima minha menina já tá dormindo. Então eu falei, não, vou tomar uma cachaçinha aqui, de tranquilo e tal. Mas eu vi Que bom. eu fiquei sabendo que ele te deitou aí na Ele me terceira botou hora pra da dormir, live. cara. Terceira hora da live, ele me pôs pra dormir. Eu acho que eu dormi ao vivo, assim. Acho que eu cochilei ao vivo. O cara é sensacional. Aí hoje eu tô num drink de café e cachaça que eu aprendi segunda-feira com a Mari Mesquita. Então é suco Tá de laranja, bonito, melado de cana. Tá bonito, né, cara? O café tá tá por cima, ó. bonito pra caramba. O café tá por cima. Então é cachaça, suco de laranja, melado de cana e café. Tá sensacional. Vou chegar lá. Aprendi segunda-feira. Aí o que aconteceu então? Da Coop, eu tive a oportunidade de ver a sua Coop lá de 2012, dentro do curso. E, cara, eu fui aqui no meu Gmail agora há pouco, que eu queria saber quando que começou a minha relação com vocês. A minha primeira compra na Cachaçaria Nacional, ela é de 17 de dezembro de 2012. Nossa, muito E tempo. muito tempo. Eu comprei uma Abaíra da Bahia e uma reserva do gerente. E Que legal legal. que nessa época, pelo menos para mim aqui, não aparecia cachaça, aparecia Falecom, né? Era tipo saque, né? Aí, Sim. mas logo em seguida, 10 dias depois, 5 dias depois, 21 de dezembro, já começou a aparecer para mim o Rafael Araújo. Já começou essa persona, né? Essa pessoa à frente e aí tem várias copos aqui, muito maneiro, e aí eu consigo perceber, consigo entender como que você adaptou lá do infoproduto para cá. E falando dos anúncios, a gente falou de várias outras lojas que tem hoje em dia, mas olha que interessante, eu dei uma stalkeada, cara, eu fui lá na biblioteca de anúncios, só fui na biblioteca de anúncios do Facebook, não olhei outros meios, não olhei Google nem nada. A Cachaçaria Nacional, pelo que eu estou vendo aqui, tem 103 anúncios rodando. 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 103, né? O Facebook conta Facebook, Instagram e outras coisas que tem dentro do Facebook. 103. Se a gente somar todas as outras mídias, todas as outras lojas, todo mundo, não chega a metade do que a Cachaçaria Nacional está fazendo. Na verdade, não chega a 10, tá? Nós não temos 10 Olha isso. outros anúncios. Ou seja, 10%. A gente não tem, nós todos somados, eu tenho agora o meu e-commerce tá funcionando lá, nós não temos 10 anúncios, vocês têm 103. Então, uma coisa que eu tenho falado também para a minha equipe, cara, a gente está 10 anos atrás deles. A gente pode encurtar essa distância, mas tem muito trabalho. E se hoje vocês estão aí, é fruto desse trabalho, desse entendimento e de como vocês se colocaram. Então, eu acho muito bacana tudo isso. E às vezes as pessoas não veem isso, né? O pessoal não consegue entender o tanto de trabalho. Olha aqui o trabalho. 103 anúncios, todo mundo somado, todo o restante do Brasil somado, 10. Tem alguma coisa errada nisso aí. É um gap grande e é aquilo que a gente falou lá no início, né? Como é que eu faço esse tanto de anúncio de marcas de terceiros? De marcas de Ou terceiros. seja, o que tá aparecendo, beleza, o cara pode comprar lá, vai respingar em mim. Mas, cara, o que tá aparecendo de branding, claro que eu tenho campanhas de branding também, nossas, mas o que tá aparecendo de branding são marcas de terceiros, né? Então eu tô fazendo do meu bolso um investimento meu, 100% meu, pode respingar, mas o que fica na cabeça e na memória são as marcas de terceiros, né? As marcas de E terceiros. os produtores não têm noção disso. Nenhum. É. Talvez um ou dois, no máximo, não? Não Para sei. ser. Não, Acho que não, não. não com essa amplitude, né? Acho que não. É, você falou uma coisa lá no podcast do Faixa Preta que me chamou a atenção. Mais um motivo para eu
para eu falar que a gente está 10 anos atrás. O tamanho da sua lista de e-mail em 10 anos. Se eu não me engano, algo em torno de 100 mil pessoas. Cara, é surreal. São 120 mil, na verdade, não são pessoas, são clientes, né? 120 mil pessoas que já tiveram relacionamento com a CM. A gente tem uma lista maior do que essa. Então é meio assustador assim mesmo. É muito dinheiro, cara. Inclusive. Muito dinheiro. Eu imagino que custou muito dinheiro sobre isso aí. A gente pode falar dessa parte, cara? Pode. Assim, uma campanha sua que me chamou muita atenção foi a última campanha do... Como é que chama lá em novembro? Do Black Friday, né? Sim. E eu já tinha feito... Eu stalkei você, eu sigo você, sigo a CM por completo, né, cara? Então eu já tinha... na época do lançamento do Black Friday, você uma hora passou... você fez um videozinho assim no celular e passou lá a tela que mostrava a quantidade de compras, né, na Black Friday. E eu fiz um cálculo lá, eu falei, cara, 500k. E aí, depois você contou isso, que realmente na Black Friday vocês fizeram um lançamento, um dia, 500 mil reais em venda. Um dia de lançamento, 500 mil reais em venda. Sensacional, fora de série. Agora, uma coisa que as pessoas não entendem, gasta muito dinheiro para fazer isso também, né? Gasta muito dinheiro, gasta muito tempo e mais do que isso, na verdade, é a técnica de lançamento, né? Esse último lançamento, inclusive, a gente gastou a mesma coisa que a gente gastou no lançamento passado, do ano passado, né, que seria 2018, e teve um resultado talvez 30% ou até 40% melhor para um dia. Então, e aí foi a técnica e os criativos ajudaram bastante. Técnica, criativa, antecipação, né? Trabalhar os gatilhos. 2, 3, 4 meses antes. Na verdade, não é nem antecipação de gatilhos, né? Que seria um negócio muito mais técnico aqui para a galera entender, talvez. Mas a antecipação de se preparar uma campanha de marketing, né? Com antecedência, utilizar essas datas a seu favor. Quanto então, time aí, cara? Isso. A gente começa a fazer uma campanha dessa mais ou menos em julho. Julho, agosto... A campanha que vai ser lançada em novembro, em julho você já estava fazendo a campanha. Tipo, exatamente. Já estava executando passos da campanha. Vários passos. Já começa a negociação, por exemplo, com produtores, pensar marca, fazer pesquisas, né? Para um negócio que vai sair nesse ano passado, foi dia 29 de novembro, né? Então tá tudo pronto ali, já esquematizado a partir de agosto. Sensacional, né? Assim, é muita coisa. Eu volto a falar, não é intuitivo. Tem muito trabalho ali. O cara tá até perguntando aqui, a Black Friday é igual ao dia 13 de setembro nas vendas e marketing? Não, cara, não é, porque ainda não é uma data realmente conhecida, né, do ponto de vista de mercado mesmo, né? Não é uma data que está quente. E a gente ainda reclama muito assim da Black Friday. A Black Friday é numa época muito ruim, né, para o país. Ele deveria ser no começo... primeiro que a gente realmente importou uma data, né? É um negócio americano, que é uma troca, né? Não sei se as pessoas sabem disso, é uma troca de estação, de season, que eles falam lá, de que, por exemplo, a gente vai queimar eletrodoméstico, na verdade começou com televisões, e vai vir uma nova tecnologia. Então essa aqui tem que sair, essa aqui praticamente vai ser dinamitada, não vai existir, então vamos vender barato para entrar uma nova coleção. A gente importou isso simplesmente para dar descontos aleatórios. E lá, para eles, faz sentido. Mas para que a gente queima uma etapa ou antecipa muitas vendas que seriam de Natal. Ou então um período que já é bom naturalmente de vendas. Seria ideal que esse período de compras fosse no primeiro semestre, né? Ou adaptasse ali para um abril, para um maio, alguma coisa assim. Talvez nem digo em janeiro, fevereiro e março, porque realmente é pesado do ponto de vista de imposto. Isso não é uma falácia, isso é uma máxima, uma verdadeira, né? Mas, enfim... Essas são as características do nosso comércio, né? Do nosso negócio, que não é bom, né? Não deveria acontecer, porque Natal já é bom mesmo. E aí, só complementando e
reforçando, não é uma data ainda conhecida, mas é uma boa data que deve ser, a gente deve explorar. Então a gente também deve gastar dinheiro, deve fazer antecipação. E assim, a gente que está no... Posso continuar falando aqui? Tem mais Pode, pergunta? vai embora. Não, pode ir. Bem, aí são só uns pensamentos assim, né? Já vou entrar nessa questão de entrar de Black Friday, de desconto e tudo mais, porque a gente também às vezes tem clientes que estão acompanhando. Cara, o quão sofrido é para a cadeia de varejo mesmo, de lojistas, ficar sustentando promoções por conta própria. Porque muitas vezes também os produtores não entendem muito bem isso, eles não conseguem tirar da margem ou alguma coisa, ou não veem que isso faz diferença ou não, eles simplesmente pensam em vender, dá para entender, ok, e a gente tirar da nossa margem para satisfazer um desejo do cliente e trabalhar com a empresa com margem perto de zero, até negativa para alguns negócios aí. Você pode ter certeza que isso acontece. Como é o frete grátis, por exemplo, praticamente um câncer que tem no país, né? A gente é E não insustentável o existe custo de frete frete. grátis, né? Não existe frete grátis. E se você der, sua loja der realmente grátis para o cliente, para ela não vai ser grátis. Então eu acho que é isso que você deve ter falado agora, né? E a sua empresa vai trabalhar no vermelho, vai pagar para trabalhar do mesmo jeito, beleza, o cliente vai se satisfazer, mas não é saudável para a empresa. Então isso é muito ruim. E descontos feitos de forma não inteligente, tanto pelo lojista, enfim, ou para satisfazer essas datas, também não são saudáveis para a empresa. Então o cliente fica na ânsia, naquilo todo. Então a gente tenta educar, teoricamente, o nosso cliente durante todo o ano, que a gente realmente não entra nesse jogo. Se tem promoções ou tem coisas lá, realmente são coisas que o produtor conseguiu trazer para a gente de negociação diferente. Até mesmo porque o nosso público tem uma peculiaridade. Ele sabe mais ou menos quanto custa aquela cachaça, né? Não dá para ficar fazendo brincadeira. Não é igual eletrodoméstico, eletrônico. Depois da CN, ele sabe mais ainda, tá? Pois é, ele vai lá, pesquisa, já sabe se está alto, se está baixo e tudo mais, e a gente não faz sacanagem. Literalmente não faz. É negociação, a gente tem a nossa margem, que deixa o negócio saudável, né? Que a gente tem que trabalhar, ou o produtor adapta, ou a gente vai jogar o preço lá para cima, paciência, porque é aquilo ali que tem que ser trabalhado, né? Mas hoje em dia a gente já consegue dar até pitaco na precificação de um certo produto. Isso é interessante também. Cara, isso é realidade. Eu até já falei isso, não sei se eu já falei para você, mas já falei para alguns produtores com certeza. Vocês quase que balizam o preço dos produtos. Porque o consumidor, o cliente, ele chega na loja com o celular na mão no site da CN. E aí ele olha assim, cara, olha aqui, tá aqui, como é que tá aqui na sua loja? E aí, então assim, não tem como, cara. A gente se relaciona muito bem com isso, muito bem com vocês. E é o que eu te falo, isso me ajuda a vender. Então é reconhecimento mesmo. Mas eu falo, vocês ditam ali mais ou menos como que o mercado trabalha nessa questão de preços aí. Eu acho interessante isso, que inclusive hoje a gente consegue ver, a gente acaba prestando quase que uma consultoria, mas de uma forma curiosa, assim, porque às vezes você deve receber aí também muita oferta de produtores querendo vender novos produtos entrantes nesse mercado, e eles ficam perguntando pra gente quanto acham que deve custar aquilo e tudo mais. E a gente consegue ver, obviamente, pela qualidade do produto, pelo rótulo, pela garrafa, de quanto ele investiu, quanto talvez deveria ser aquele produto, né? Mas esse é um trabalho que ele deveria ter feito antes, né? Com a concepção da marca, de onde ele quer chegar, mas acaba acontecendo. Isso é curioso, cara. Isso é o que eu falo. Dentro dos 3 pilares lá, a parte do pilar de marketing, ele chegou zerado, né? Ele chegou zerado. Então, não adiantou fazer toda a parte anterior. O pessoal tem que pensar mais conjuntamente. Ô, Rafael, tem um tempo que o Rafael Araújo tá virando quase que PJ também, né? Tá virando... Tanto que o seu perfil pessoal fala muito de empreendedorismo, dá muito dica de marketing digital, de como se relacionar com o seu cliente. Então, assim, você queira ou não, tá virando um mentor. Eu acho que é querendo, né? Talvez veio ali Sim, de veio acordo com a sua trajetória, mas eu acho que hoje é querendo. Veio sem querer, de verdade, porque esse é um projeto assim que eu tô plantando agora para colher lá na frente.
porque é um ponto que eu gosto realmente muito mesmo, sabe? Tanto do ponto de empreendedorismo, de gestão de empresa. Por que acontece? Eu caí de paraquedas também, né? Comecei a empresa lá atrás sem saber nada e depois fui estudar, né? Fiz um MBA, quem acompanha minhas mídias também foi vendo eu postando. Muitas coisas que eu aprendi no MBA, inclusive, aí eu fui vendo que eu apliquei nas minhas empresas intuitivamente, mas curiosamente procurando, cara, aqui tá errado, o que eu tenho que procurar? Aqui tá errado, o que eu tenho que procurar? E por aí vai. Então, depois eu fui estudar, me aprofundei e adorei. Me apaixonei tanto por marketing digital, que é um negócio que eu realmente gosto, como empreendedorismo. Então, por isso que eu falei, cara, muita gente tem um gap muito grande, talvez eu possa encurtar esse espaço, esse gap que as pessoas têm, porque elas não têm essa educação, mas inevitavelmente depois disso elas vão ter que buscar algo maior para poder gerir seus próprios negócios, enfim. E eu falei, cara, vou começar a postar isso de uma forma despretensiosa, né? Porque eu gosto. E, inevitavelmente, com o sucesso da cachaçaria, com o Érico fazendo esse marketing gratuito da cachaçaria, mais do que do Rafael Araújo, mas respinga, inevitavelmente, começou a surgir essas oportunidades, né? Mas pouca gente sabe também que eu tenho outro negócio, não só a Cachaçaria Nacional. Eu também tenho uma empresa que faz lançamentos de infoprodutos. Então, eu me aperfeiçoei nisso, aplico na Cachaçaria Nacional, mas também aplico em infoprodutos. Então, a gente brinca aí que eu sou faixa preta da cachaça. Eu acho que eu sou um faixa preta do marketing digital também. Longe de ser um Érico, mas eu sou literalmente um jovem padawan dele lá, né? Que eu gosto bastante. Até eu estou impressionado aqui com a fala e me perdi um pouquinho aqui. Eu queria falar assim, a sua equipe, você falou da empresa também, de lançamento. Você tem uma equipe lá na... Isso me perguntaram hoje. Você tem uma equipe lá na Cachaçaria Nacional que trabalha toda essa parte do marketing só para a Cachaçaria Nacional. Quantas pessoas são? Cara, a gente faz milagre lá, tá? Para esse tanto de coisa. Mas, vamos lá, eu tenho 3 pessoas, né? Então eu tenho uma jornalista, tenho 2 caras de criativo e videomaker, tenho uma de tráfego, né? E tenho um desenvolvedor. Então essa é a minha equipe que eu coloco tudo no bolo de marketing. Com isso eu tenho outros prestadores de serviço, que aí chega a ser SEO para fazer essas coisas, né? E eu encabeço essa galera. Você organiza o time todo ali. Tráfego é um negócio interessante. Dá uma geral pro pessoal aí, que talvez tem produtores na live aí que não sabe o que é tráfego. E a importância do tráfego, na verdade, né? Quase tudo é tráfego. As campanhas aqui é tráfego. Quase tudo é tráfego. Então, o que a gente pode falar de tráfego? Muitos produtores, na verdade não produtores, muita gente acha assim, é possível, cara, você viralizar, suas coisas darem certo de forma orgânica. Mas, hoje em dia, as mídias, elas vivem de anúncios, não tem jeito. Então, elas começam te dando um gostinho, às vezes quem entrou lá atrás no Instagram teve um sucesso, quem entrou lá atrás no Facebook rapidinho conseguia crescer, porque ela imprimia os seus posts, o seu conteúdo de forma gratuita. Depois de um certo tempo, ela cortou isso. Inclusive o Instagram, por exemplo, se você tem um grande engajamento orgânico, é um ótimo indicativo que seu negócio é realmente muito bem feito. Mas isso é raro, tá? Você conseguir criar isso, não só o seu negócio, seus posts, mas a sua marca se conecta muito bem com alguém. Mas isso é raro. Então, você tem que pagar para ela aparecer. Então, sei lá, para o Instagram aqui, a métrica razoável aqui é que 2%, 3% do que você posta chega no orgânico. Então, você tem que dar dinheiro para a galera, né? Então, o tráfego é isso, é você investir de forma inteligente para chegar no público que está te seguindo. Então, ou seja, hoje em dia, seguidor realmente, quase que literalmente não vale nada, né? Você tem que realmente pagar para a plataforma, senão nossa live estaria bombando mais, qualquer post que você fizer, ele imprimiria para o feed dos 10 mil, dos 15 mil seguidores. Isso não acontece, só para os que mais engajam mesmo, né? Então, seu conteúdo tem que ser magistral para que isso aconteça de forma orgânica, né? É possível? Tem gente que tem resultado, ok, tem marcas que já têm esse resultado,
Mas, cara, é dolorido, custoso, o tempo tá aí e pro cara, realmente, pra coisa acontecer, você tem que liberar. E quando eu falo liberar um crédito, gente, pelo amor de Deus, às vezes tem gente que fala, cara, meu negócio era... Primeiro, produtor, já que você falou de produtor, pô, você investiu milhões no Alambique. Se não foi milhões, foi perto disso, né? Com terra, com um galpão, só com barris. Você tem 10 barris lá, você já tem 25 mil reais lá, pelo menos ali empacado. Pô, separa um budget para isso. Quando eu falo de budget, às vezes, para um pequeno produtor, que às vezes herdou o negócio do pai, né? Não tem muita cabeça, cara, 5 reais por dia já vai fazer uma grande diferença se você fizer do jeito certo, né? Então, às vezes você não vai contratar um cara de tráfego para sua empresa, você vai terceirizar, né? Mas você pelo menos tem que entender mais ou menos o que esse cara vai fazer, né? Então, a dica que eu dou é minimamente entender um pouco sobre isso. Cara, e até o Facebook hoje, ele é bem inteligente, você mesmo falou algumas coisas, você pode stalkear outra pessoa, saber que tipo de anúncio que aquela galera tá fazendo, você vai lá na central de ajudas, você pode sacar o que é, como é que faz o Ads de uma forma efetiva, né? Isso eu tô falando de Facebook, Instagram, mas vale para o Google, vale para outras coisas. O Google é outro jogo, né? Um jogo mais difícil, na minha opinião, principalmente para o pequeno produtor, né? Porque depende da pesquisa, né? Pelo menos, você vai brigar pela... Você vai brigar, beleza, eu sei lá, eu tenho a cachaça germana. E aí eu quero que o link da cachaça germana apareça para todo mundo que pesquisa cachaça. Boa sorte, vai lá. Você vai torrar seu orçamento todo e não vai vender nada. Vai brigar pelo leilão aí de palavras com a CN e mais já algumas outras pessoas. Leilão de palavras já vai começar a perder. Você já vai muito dinheiro ali. Mas você vai gastar inevitavelmente assim, cara, é uma pesquisa. A pessoa, ela quer uma cachaça específica, ela vai lá e procura aquela cachaça. E aí, às vezes, ela pode pegar a sua cachaça, pode comprar, porque achou interessante, porque seu site é bem feito e tudo mais, e criar aquele, pode. Mas não é assim que funciona geralmente o jogo do Google, né? Não é assim mesmo. E a sua conta pessoal, Rafael, o pessoal da CN só faz produção para a CN. A sua conta pessoal é você com a empresa, com a sua outra empresa, ou é você? Não, o meu pessoal sou eu. Quando arte, tem algum... Você faz tudo, da arte, tudo. Exato. E quem me ajuda, às vezes, na arte, que é muito habilidosa, é minha esposa, que ela é arquiteta. Então eu falo assim, não tô conseguindo fazer isso aqui, arruma aí. Aí ela vai lá, tem um programinha, já fica a dica aí, é o Canva. Inclusive eu pago esse Canva. E eu aí também. faz lá, eu monto lá. E ele é excelente, você monta no celular ali rapidinho, acho os ícones, eu pago. Acho que vale superar a pena por um negócio que eu tô literalmente plantando agora. Que já tem frutos, né? Já consegui algumas mentorias e tudo mais. Vai ser focado para produto físico mesmo. Para ensinar as pessoas a alavancarem o seu negócio físico. Então tem uma mentoria. Na internet. Já tem uma mentoria. Já aconteceu, exato. Não está com nada 100% estruturado, mas já acontece. Qual é o nome da outra empresa? Da outra empresa chama Criadoria Digital. Tá, é isso. Beleza. Eu sigo ela também. Ela me segue, né? Como diz o Eric. É você que segue, ela que te segue. A gente nem trabalha com ela, não está abastecendo as mídias, porque não faz sentido a gente, como agência, ficar abastecendo lá, né? Então a gente trabalha os clientes. Sim. Mas, inclusive, a gente, enfim, não tem problema dizer isso, mas a gente teve um problema com o nome. Provavelmente a gente vai ter que mudar o nome dela. A gente fez a pesquisa, mas não pegou para um negócio parecido, que não é exatamente a mesma coisa, mas para evitar o problema a gente vai ter que mudar o nome Criadoria. É difícil, cara. Depois de 1 ano e meio, né, falando, ou 2 anos talvez, não, já tem 2 anos, você vai ter que mudar o nome. A gente continua já com o nome pronto, mas chamando com o nome antigo. Chamando com o nome antigo. É igual cachaça, acontece isso com cachaça, né, que teve que mudar o nome, ou mudou o nome por algum motivo, mas ela é conhecida, por exemplo, na região com o nome que era antigo. O nome que era antigo é a questão do... Nós temos rótulos aí que o pessoal ainda usa o aguardente de cana, né, no nome. Não quer usar o nome cachaça. Até o Maurício Maia falou aqui na live com a gente que o nome cachaça ele é da década de 90 para cá. Ele tem 20 anos. Novo. É um negócio muito novo. Muito novo. E hoje, volta e meia, o pessoal ainda discute mudar de novo, né? Tá uma... Discute porque é um nome difícil para internacionalizar.
Eu, de certa forma, concordo. Inclusive, tem uma discussão, ele não sei se ele falou na live, que é passar de cachaça para rum brasileiro mesmo. Que seria como ele é reconhecido nos Estados Unidos, mais reconhecido que como cachaça. Mas eu não sei se faz sentido. Eu não gosto de discutir muito isso ainda, não. Eu nesse primeiro momento, eu acho que não faz sentido, mas eu tenho muita opinião, não. Opinião sobre isso, não. É difícil. Ia me arrebentar, né, cara? Eu amo cachaça, já ia virar já ia me quebrar ali, todos né? nós. Cachaçaria, aí não existe cachaça, vai ser o quê? Ia ser esquisito. Cara, você fala muito de storytelling, de marketing de conteúdo. Adoro. Só para o pessoal, e você é ícone aí no storytelling atualmente também, né? Fala do case de sucesso da Cachaça do Chefe, até para os produtores que estão aqui, ou outras pessoas que estão aí construindo produtos, que o pessoal possa entender como que é pensado esse... Agora há pouco a gente falou do cara que chega lá, não tem nem preço na cachaça dele, né? Então só dá uma geral. Exato. Então, assim, é um negócio que está começando, né? A gente pegou aqui a distribuição exclusiva. Então, assim, abertamente a gente vai ter uma participação também na marca. E a gente falou, cara, vamos testar isso aqui. A gente está com a equipe muito enxuta. A gente precisa de uma equipe específica para a Cachaça do Chefe para ela emplacar mais. Mas a gente fez tudo muito certo e ela realmente está dando muito certo só online. Então, assim, a gente provavelmente vai colocar a equipe na rua, aquele negócio todo para fazer um barulho interessante. Mas ela é pensada como uma empresa, obviamente, separada, tudo separado, né? E com um orçamento de marketing separado, tudo separado. Então, cara, a primeira coisa que a gente falou, vamos aplicar tudo de marketing que a gente sabe com essa marca. Vamos criar uma marca, vamos criar um storytelling em volta dela, vamos criar uma história, né? Então, storytelling é a arte da narrativa, a arte de você envolver outras pessoas ou contar histórias em volta daquilo, de certa forma que elas queiram consumir aquilo, né? Isso começou lá na Grécia Antiga, quando os sapateiros, não sei se alguém sabe dessa história, mas eu li alguns livros, achei super interessante, assim, eu já dei algumas palestras, às vezes eu começo com isso. Então eles ficavam lá, como é que nós vamos vender sapato? Quem que vai ganhar? Eles vendiam sapatos, né? Os sapatos eram feitos de couro, e aí um deles se destacava e vendia mais. Enfim, essa é a história que chegou nos livros, né, pra gente escutar. Um deles que se destacava mais um que conseguia contar como é que ele conseguia aquele couro para fazer aquele sapato, né? Então é isso, eu não vou me aprofundar nisso, não daria uma história grande, porque a história é interessante, né? Mas enfim, vem de uma vaca que pasta ali, que não sei o que, e aí o couro fica de tal forma, eu tiro assim, aí enfim, essa já era a arte da narrativa, né? Então, todos os nobres da região queriam comprar aquele, porque era feito de uma vaca que era especial, que tinha um couro especial, assim, assado, e aí ele fazia de maneira handmade, daquele jeito, devagar, curtindo, no sol. É a mesma coisa que eu falo para os produtores que eles deveriam contar, né? Fazer toda criar toda uma narrativa em volta de como ele constrói aquilo. E aí muitos falam, mas eu não tenho uma história legal, mas eu não tenho isso. E isso pode ser criado, né? Então a Cachaça do Chefe, ela também é uma cachaça nova, não tem muita história, vamos contar uma história. Então, como era a Cachaça do Chefe, a gente sempre pensou a marca junto com o produtor de falar assim, cara, beleza, Cachaça do Chefe, já tá aí, é a ideia, vamos construir a história dela. A gente queria fazer um negócio que não tem muito no Brasil, atrelá-la primeiro aos chefes, né? Aos poderosos chefões, e a gente colocou uma história em volta disso. Então a gente meio que importou, né, essa história do poderoso chefão, colocou em volta dela, colocou uma silhueta também de que, pô, são os grandes chefes, os grandes líderes que precisam disso, mas vai vir uma história mais pesada em cima do poderoso chefão depois disso, que se comunica com essa galera que gosta dessa história do poderoso chefão. Então a gente vai linkar as duas coisas. Primeiro a gente quis dar um ar de requinte para ela, então posicionou a cachaça, né, o produto, com um ar de requinte, que são os chefes que desenvolvem aquilo, aqueles caras que tomam grandes decisões e tudo mais. Depois vai linkar e vai fazer uma história mais ou menos importada, abrasileirada, do poderoso chefão em volta dela, né? Então essa é íntegra, né, cara? E íntegra, claro. Né? Agora faz tudo sentido, né? Não tem nada
Não, desconexo. E se você não tem uma história, você pode criar uma persona em volta disso. Aí não tem problema. É um negócio lúdico que você vai contar para o seu prospecto, ele vai entender que aquilo é lúdico. Claro, se você está falando, por exemplo, de uma personagem de um filme, e você está criando uma personagem aqui para se conectar com aquele personagem do filme, e obviamente a pessoa vai criar a conexão com aquele negócio de brincadeira. Sim. Mas ela vai se envolver com aquilo de uma forma diferente, né? Então, cara, é bem interessante isso. O storytelling da cachaça que eu sou mais apaixonado é o Nando Chaves. Não, esse imagina, é o... Imagina se ele faz... Os meninos estão aí, né? O Francisco e o João, novos agora. Imagina se eles fazem tudo aquilo que é verdade, que é verdadeiro da parte deles, de maneira planejada, organizada. Eu não sei se ele ia conseguir produzir só 30 mil litros por ano. Não, cara. Ele deveria contar de uma forma muito mais robusta, né? Foi no início de quando a gente começou a viajar, que aí sobrava uma graninha para poder fazer as coisas. Inclusive, a gente gravava com celulares e tudo mais. E a gente quer voltar lá para fazer um vídeo de hoje que a gente tem condição de fazer um vídeo melhor, né? Porque o nosso vídeo era muito antigo, muito feinho, para contar essa história melhor. Mas ele deveria fazer uma história, cara, colocar até o Tiradentes na história, né, cara? Ou dá isso de presente pra gente, cara. Por favor. A gente vai lá, cara, vai fazer um vídeo melhor, já tá combinado com ele. Até mesmo porque é perto, né? Agora é a rotina do dia a dia mesmo que não dá. Inclusive, uma pessoa aqui perguntou, as visitas... as visitas alambiques do Clube CN ainda está de pé, tá totalmente de fé, gente, mas a gente tá de quarentena. A desse mês deveria sair, a gente estava com a visita marcada na semana do dia 16 de março para ir lá filmar, e foi logo na semana da pandemia, a gente realmente cancelou, a gente levou a sério o que está acontecendo, né? Aí eu falei, cara, agora... Mas você tá fazendo do jeito que dá, né? Você faz virtual com o produtor, né? Você tá fazendo do jeito que dá. Eu fiz 3 lives com ele durante essa semana, durante esse mês e tudo mais, mas eu confesso que eu fiz assim com uma dor muito grande no coração, porque realmente as pessoas ficam esperando, os associados ficam esperando, e é um diferencial, né? É um negócio que a gente realmente curte fazer e acho que é importante fazer. Legal. Aqui eu levo uma turma de clientes no Alambique, de algum produtor que é parceiro. E o pessoal tem gostado bastante também. Eu consigo fazer isso ainda, né? Ainda consigo fazer isso. É muito legal, mas é um projeto que a gente deveria fazer aqui. Inclusive, a gente está na ideia de fazer isso esse ano, pegar o Alambique aqui perto e fazer um roteiro turístico que é muito pouco feito no Brasil. Marcel do céu, esse povo não explora nada disso. Cara. Tem rota de vinho, tem rota de não sei o quê, e não faz uma rota realmente bem feita de cachaça, com a união de vários alambiques próximos para fazer um negócio bem feito. Então é outro negócio extremamente inexplorado. Então, assim, é um spoiler que a gente ia fazer aqui em Minas, talvez você possa fazer aí perto de você, que você consegue controlar. Era um projeto piloto que ia sair agora, né, com uma agência. Isso não é core business, não é para a gente ganhar dinheiro, é simplesmente para movimentar o setor mesmo, oferecer isso para quem queira. Era com trabalhar uma agência... a instituição cachaça, de maneira exatamente. Geral. É exatamente isso. Eu não ia, literalmente falar abertamente que eu não ia ganhar R$1. Era só desenvolver o roteiro, um roteiro legalzinho para oferecer para a galera. Tá, perguntas rápidas, porque a gente está a 7 minutos do Instagram nos derrubar. Tá legal. A Manu, ela pediu para você comentar se tem Instagram de cachaça que você acha legal, para comentar rapidinho, e também quantos associados eu acho que é o Clube CN, quantos associados que o Clube CN tem? Olha, ativo no Clube CN hoje tem 800 assinantes. A gente já passaram mais de 5 mil assinantes. A gente tem um churn, né, um time life value que a gente chama de pessoas lá. Assim, eu acho que cachaça, como é uma bebida que não se bebe, a não ser algumas pessoas que a gente conhece de uma forma muito rápida, eles acumulam muito e aí encurta esse período que eles ficam lá. Aí eles ficam assim, cancela, volta, cancela, volta. Mas ao todo já passaram 5 mil pessoas, hoje tem 800 ativas, tá? Então a gente fala isso de uma forma tranquila. Qual que é a outra pergunta? Instagrams legais de cachaça. Cara, eu vou te dizer que, poxa, eu não quero ser injusto com ninguém, não. Eu vou puxar sardinha, vai lá no do Chef, que é um feed que a marca investiu muito forte em fotos bonitas, e talvez seja uma das fotos de estúdio muito bem feitas. E você já segue os 2 melhores aí.
que é o Eu Amo Cachaça e a Cachaçaria Nacional. Tá, beleza. Também te amo. Cara, o João tá perguntando aí como selecionar o público certo para promoção no Instagram, mas acho que isso é outra história, é muita coisa para falar sobre isso. Ô, João, É muito técnico, de é muito verdade. técnico. Dá uma olhada aí no Pedro Sobral. Pedro Sobral dá muito Né? conteúdo de graça, De inclusive ele graça. tá com uma aula, eu acho que não foi ontem ou hoje, alguma coisa Foi assim, que terça-feira. foi Terça-feira, foi como ontem. melhorar, como bombar o seu Instagram e tal. E ele realmente dá conteúdo prático que dá para você pescar muita coisa, de verdade mesmo. Exatamente. Exatamente. Depois ele tira do ar, então você tem que ir lá e ver. Pergunta do milhão. Por que um faixa preta na cachaça? Pois é, eu não consigo Se você dizer não isso falar, eu por vou mim falar. só. Eu não consigo dizer isso por mim, né? Eu acho assim, você já falou lá no início, né? Eu acho que até hoje, assim, tem tanto pouca gente que investe de forma consciente, de forma consistente, principalmente, na instituição cachaça, ou na palavra Boa. cachaça, ou com a cachaça, que ao longo do tempo, né, são, assim, literalmente, ininterruptamente, 10 anos investindo nisso. E quase que sozinho. Tô falando de gastar mesmo dinheiro, né? Não tempo. O Sozinho, tempo, ele cara. é... Tem Ele, 103 campanhas. Pois é. Então, assim, tem muita gente que tá lá, beleza, a gente tem que reconhecer isso, mas isso é meio que intangível, né? Vamos dizer assim. É igual o tempo é intangível, um tempo que você perde na vida de não ter feito alguma coisa, talvez. Mas esse tempo já passou, já era, né? Então, o que a gente pode tangibilizar é o valor que a gente já gastou, e aí depois o estrago que a gente fez lá na frente se torna intangível também de qualquer forma, né? Então, eu acho que é só quando respinga, quando a gente tem um reconhecimento, como o Marcel nos ajuda bastante, também fala bastante da gente, e depois respinga nele, depois respinga na gente também, porque acontece essa troca, isso é muito legal, a gente é concorrente, mas ao mesmo tempo, pô, você já jogou gente aqui para cá, eu não trabalho com essa cachaça, tem lá na Cachaçaria Nacional, e vice-versa, tem gente que pergunta, tem aqui, consigo entregar em Brasília? Não, mas tem a loja aí que você consegue comprar. Talvez eu não tenha tempo de fazer isso, te mandar espontaneamente, mas isso já aconteceu e acontece, né? Tenho certeza. E a gente é tranquilo que a gente faça. Rafa, objetivo. O que significa ser o faixa preta lá do Érico Rocha? Cara, é muito orgulho, é uma sensação de você, quase que realização mesmo, assim. Eu meio que estou realizado, mas ao mesmo tempo, o tanto que eu ainda preciso fazer, porque depois que eu me tornei um faixa preta, literalmente de estar lá com os plátinos e tal, você vê que você não sabe nada, né? Tá, E aí você é faixa preta desde... Eu sou faixa preta há muito tempo do ponto de vista de faturamento, né? Mas hoje em dia eu fui aceito, vamos dizer, no grupo faixa preta como um platino, né? Para quem não entende, é quem faz o grupo do Mastermind do Érico e tá ali com uns 70, talvez, cabeças do mercado, assim. Então, eu quero absorver tudo lá para poder passar para cadeia, para poder passar para cachaça, para quem puder, e ajudar todo mundo a subir, porque quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem juntos, né? Com certeza. Eu vou... Você vai me corrigir aí. Você deixou eu te provocar um pouquinho. Vou continuar na história do faixa preta. Tem lá uma métrica de faturamento que eu gostaria que as pessoas escutassem. Que o faixa não preta tem é problema. É quem fatura acima de 2 milhões por ano em produtos ou lançamentos digitais, né? Então, a Cachaçaria Nacional já passou isso. A gente também não tem problema em falar nisso, porque a gente entende que o mercado tem que saber disso. Não só o mercado de vocês, mas o mercado, porque a nossa empresa ela tem uma valuation. Eu estou aberto a receber, por exemplo, investimentos. Eu estou aberto a vender a empresa, se caso for. Então, a gente fala isso abertamente. Então, a Cachaçaria Nacional já passou o faturamento de 5 milhões por ano, né? A gente acha isso relevante, mas, cara, ele é muito menos relevante do que muita marca, né? Muita marca, inclusive, artesanal. Se você falar de Seleta, talvez, Salinas, eles têm um faturamento, uma marca só. Então, a gente vê o tanto que tanto eu, quanto você, quanto quem está no mercado ainda pode crescer. Porque se uma marca vende isso, a gente também pode chegar a vender muito mais do que isso. Né? Pô, é isso. Ainda acho que a gente tinha que todo mundo da cadeia colocar R$100 ali na agência do Rafael para ele divulgar a instituição Cachaça para nós todos, porque você vem fazendo isso muito bem há muitos anos e igual poucos.
O Instagram Faria com acabou de falar prazer. que nós temos 30 segundos. Obrigado, cara. Valeu. Você é fantástico. E eu escutei uma frase esses dias que era o seguinte: se você não tem inteligência suficiente para criar, que você tenha coragem para copiar. E eu tenho muita coragem para seguir você. De Ah, verdade. obrigado, cara. Obrigado. Vou dormir mais feliz com a sua frase. E parabéns para você também, porque você